Provérbios 23, versículo 2 diz: se você é goloso, controle-se. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita em todas elas. A primeira é: você se considera uma pessoa gulosa? Você domina a compulsão alimentar ou a compulsão alimentar te domina? Você glorifica a Deus quando está se alimentando ou na hora você nem pensa nisso? Como está o seu estilo de vida alimentar? Bom, ruim ou péssimo? Você tem tratado o seu corpo como o templo do Espírito Santo ou como um depósito de lixo que tudo pode entrar? Como é que está a sua vida alimentar hoje? Os seus hábitos alimentar hoje? Está bom? Está ruim? Dá para melhorar? Eu vou falar sobre o sedentarismo e as suas consequências. O sedentarismo é a falta ou a ausência de atividades físicas, resultando em um gasto calórico reduzido. Uma pessoa é considerada sedentária quando não consegue gastar no mínimo de 2.200 calorias por semana com atividades físicas. O estudo conclui que o estilo de vida sedentário é associado ao risco aumentado de diabetes, de doenças cardiovasculares e de morte. A baixa capacidade aeróbica foi associada ao aumento da mortalidade. Assim, o efeito do sedentarismo sobre a mortalidade é menor apenas que o impacto do fumo. As consequências do sedentarismo incluem um risco maior de ter doenças do coração, ataques cardíacos, derrame e diabetes tipo 2, como ganho de peso e obesidade. Deu para entender o risco que uma vida sedentária, uma vida sem atividade física, uma vida de que eu preciso ingerir mais e gastar menos. Isso é uma pessoa sedentária. Ela ingere mais caloria do que gasta. Os riscos são muitos. Doenças cardiovasculares, muitas doenças no coração, ataque cardíaco, derrame, diabetes. Você está entendendo o que uma compulsão alimentar, uma falta de controle pode causar no seu organismo, na sua vida, no templo do Espírito Santo? Mas vale lembrar que uma pequena parcela das pessoas tem, sim, algumas condições médicas que contribuem para a sua obesidade. Nós não podemos desconsiderar isso, como os distúrbios de tireoide. Outras pessoas também lutam contra depressão e passam a comer excessivamente para aliviar sua dor. Existe também a situação de mulheres que tiveram muitos filhos e enfrentam dificuldades em conseguir emagrecer, ser mãe, ser esposa ao mesmo tempo. Nós não podemos desconsiderar isso. Tem pessoas que têm uma predisposição, uma historicidade hormonal que faz com que ela engorde. Agora nós temos que nos atentar. Algumas pessoas que não estão tendo controle. Por isso que Salomão é bem claro. Se você é guloso, controle-se. O que é controle? Controle é equilíbrio. É eu estar no eixo. Eu estou no meio. Eu tenho um controle sobre a minha vida, sobre os meus comportamentos, atitudes, sobre a minha alimentação também. Quantas pessoas venceram o mundo? Deus resgatou, livrou ela do alto consumo do cigarro, do alto consumo da bebida, da pornografia. Eram pessoas desenfreadas a estes hábitos nocivos. Mas a pessoa se tornou cristão, mas não conseguiu ter controle sobre a alimentação. E quando você entende que o nosso corpo é o
templo do Espírito Santo, você entende que esta casa e esse templo tem que estar bem varrido. Essa casa tem que estar bem adornada, limpa. Eu te pergunto, você entraria numa casa suja? Melhor, você gosta de entrar, de estar numa casa suja? Toda engordurada? Fedida? Uma casa que chega a dar nojo de entrar? Da mesma forma é o Espírito Santo. Um corpo sedentário, um corpo intoxicado, um corpo totalmente disfuncional, um corpo cheio de doenças, por uma má alimentação. O Espírito Santo não entra. Ele usa, mas ele não habita. Ele te usa por um ato da misericórdia dele e por um propósito que ele tem sobre a sua vida e sobre a vida de outros. Mas ele não habita num templo sujo. Porque se você não tem coragem de entrar numa casa suja, o que dirá do Espírito Santo? Que é um ser limpo, que é um ser majestoso. O indivíduo sedentário, ele costuma apresentar problemas de autoestima, de autoimagem, depressão, aumento de ansiedade, de estresse, além de um maior risco para desenvolver os males de Alzheimer e de Parkinson. Uma pessoa sedentária é uma pessoa triste. Na maioria das vezes tem uma baixa autoestima. Ele vai ter também um problema de autoimagem, porque ele vai se olhar e ele vai sempre se ver ali, fora de forma. Uma pessoa depressiva vai ter ansiedade. Uma pessoa estressada tem risco de Alzheimer, de Parkinson. Você tem que entender, nós temos que entender que algumas doenças que aparecem em nosso corpo, somos nós que contribuímos. Algumas pessoas estão contribuindo, elas estão desenhando essa doença, elas estão alimentando essa doença. Como? Através de uma má alimentação, um estilo de vida alimentar totalmente errado. Isso pode proporcionar muitas doenças no seu corpo. Uma delas é o câncer. Por isso que tem gente que Deus não cura, porque Deus sabe que se Ele curar, aquela pessoa vai voltar aos maus hábitos, a uma alimentação ruim, a uma vida desregrada. E quem está causando tudo isso? Eu e você, com as nossas atitudes erradas. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nós não pertencemos a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, meu irmão. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Você está usando o seu corpo, a sua boca, para glorificar a Deus quando você está se alimentando. Você pensa em Deus, você exalta o glorioso nome dele quando você está comendo uma picanha, comendo o seu prato predileto. Eu sei, é muito bom, mas controle-se. É gostoso, controle-se. Mas é meu prato predileto, controle-se. O segredo do equilíbrio, no autocontrole. Por isso que em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando vocês estiverem comendo ou bebendo, glorifique a Deus. Mas glorifique a Deus
com uma medida equilibrada, proporcional. Por que Paulo está falando isso? Ele continua: vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Você tem que ser um exemplo, tem que viver de maneira que não prejudiquem, isso é, você não tem que prejudicar, você tem que ajudar, você tem que ser um exemplo de alguém que tem um autocontrole alimentar também. Porque você foge da tentação, você foge da aparência do mal, você deixou de beber, de fumar, você venceu tantos males nocivos, mas a alimentação continua te dominando. Continua te dominando, então domine ela. Paulo diz: faça como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Façam como eu, é isso que Paulo diz. Procuro agradar a todos, em tudo que faço, é em tudo, é na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Seja exemplo em tudo, e também na alimentação. Você é um exemplo na oração, muito bem. Você é um exemplo na palavra, muito bem. Você é um exemplo de fé, continue assim, mas seja um exemplo também de uma vida regrada, uma vida equilibrada na alimentação. Faça exercícios físicos, cuide desse templo, dessa casa. Comece a fazer uma faxina aí, um detox. Cuide desse corpo, desse templo. É passageiro esse templo, esse corpo, mas cuide dele, é onde o Espírito Santo habita. Ele quer que você zele por ele, que você cuide, como você está cuidando da sua casa. Você não faz aquela faxina, você não cuida e passa ali, né, um perfume e tal, deixa cheiroso o ambiente, limpo. Faça a mesma coisa com o seu corpo. Dessa forma você está se enchendo do Espírito Santo e sendo um exemplo para aqueles que estão dentro da sua casa e fora também. Receba essa palavra e seja uma pessoa controlada.